E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João do Mundo da Cloud. Tudo bem com você? Deixa seu like, se inscreve no canal, que vai ajudar muito a gente a continuar gerando esses materiais legais aqui para você. Então bem-vindo ao curso Treinamento AWS, para você se tornar um especialista, sair do básico e se tornar um grande especialista aí AWS, beleza? Esse é o nosso curso do YouTube, onde a gente vai abordar diversos temas sobre a AWS, ou seja, a gente vai pegar ali desde o início até o conceito de cloud, depois a gente vai entender as ferramentas, a gente vai entender a arquitetura, a gente vai passar por diversos ferramentas e serviços que a AWS oferece para você, tá certo? A gente vai entender a história da AWS, vai entender a história dos produtos, beleza? Então, bom, eu já disse, eu me chamo João Paulo, sou instrutor desse treinamento e eu vou te acompanhar aí na sua jornada para se tornar um grande especialista, beleza? Mundo da Cloud, né, é uma empresa de treinamentos e consultoria onde a gente ajuda pessoas comuns, pessoas que não conhecem, pessoas que já conhecem, experts em TI, que querem se tornar especialistas em áreas novas, principalmente como a AWS, Azure, GCP, que englobam o tema Cloud. A gente também vai abordar temas sobre Big Data, não nesse treinamento, né, a gente vai ter treinamentos de Big Data. Então a gente vai separar em tópicos diferentes e treinamentos de DevOps voltados para infraestrutura, infra ágil, DevOps Master, conceitos de DevOps mesmo, mão na massa e tudo mais. Tá certo? Então o mundo da Cloud ele vai girar em torno de Cloud, em torno de Big Data e em torno também de DevOps. Tá certo? Venha fazer parte do mundo da Cloud. Não se esqueça, segue a gente lá no Instagram. O Instagram, para você que não sabe, é onde a gente concentra todos os materiais. Obviamente a gente tem os materiais dessa aula e do treinamento inteiro, né, dos treinamentos específicos, mas lá a gente gera materiais, dicas, sugestões, artigos sobre temas específicos, tudo no Instagram. A gente faz pesquisas, a gente gera quizzes para você, a gente coloca os artigos de uma forma bem legal para você ver lá, e tem as caixas de pergunta onde você pode tirar suas dúvidas com a equipe do Mundo da Cloud, tá certo? Então eu peço para você que você não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, não se esquece de se inscrever no canal e vamos para a próxima aula e vamos para o mundo da Cloud, beleza? Até a próxima aula, um abraço e tchau, tchau. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João do Mundo da Cloud, tudo bem com você? Já se inscreve no canal, já deixa seu like e segue a gente lá no Instagram, @Mundo da Cloud, onde a gente tem conceitos sobre Big Data, sobre Cloud, sobre outras clouds diferentes da AWS, como Azure, GCP. A gente tem conteúdos de DevOps também, ou seja, a gente tem muito material legal, você tem as caixas de pergunta, você tem os quizzes, tem os artigos, ou seja, muito material para você sair do básico e se tornar um grande especialista, tá certo? Então não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de Cloud Computing. Vamos entender o que significa Cloud Computing, ou seja, a primeira aula aí para a gente entender de fato como que funciona, o que é a Cloud, o que é esse conceito aí que eu estou falando, para você entender o que a gente vai abordar aí no treinamento, beleza? Então vamos lá, Netflix. Bom, provavelmente você conhece a Netflix. A Netflix é um serviço de streaming onde ela faz séries, filmes, desenhos, animações, né? Então, a Netflix é um caso muito interessante da AWS, por quê? Porque ela só conseguiu se tornar a Netflix que a gente conhece hoje por conta da AWS. Mas você fala, não, mas como assim? Tem os donos, tem os desenvolvedores, tem um pessoal que fez a empresa. Então a Amazon participou disso. Ela participou disso, mas com o quê? Com a cloud. Ou seja, a Netflix utiliza a cloud da Amazon, certo? Como é que funciona esse negócio de cloud? Cloud significa que seus servidores, né, as suas máquinas, igual esse computador que você está assistindo a gente, caso não seja um celular, né, que seja um notebook, um desktop, alguma coisa assim, você está utilizando um servidor. Então, esse notebook seu, ele no final das contas, é um servidor pequeno, que não atende propósitos comerciais, mas propósitos de profissionais, né, para você trabalhar ali no dia a dia.
Mas é um dos motivos da Netflix conseguir crescer. Por quê? Vamos lá, nesse primeiro tema aqui, redução de custos de infraestrutura. O que é infraestrutura? É aonde você coloca as suas aplicações, a Netflix, os vídeos, os filmes. Onde que esses filmes estão? Eles estão dentro dos servidores da Amazon, tá certo? A gente vai entender esses conceitos mais pra frente, mas eles estão dentro da Amazon, ou seja, os servidores da Amazon contêm os filmes da Netflix, ou seja, a aplicação, o serviço, o aplicativo, tá tudo lá dentro da Amazon, tá certo? Espaço físico, então, por quê? Pensa assim, a Netflix, se ela quisesse, por exemplo, abrir essa filial do Brasil e começar a fazer filmes brasileiros e oferecer o serviço de streaming para o Brasil, tá certo? Se não tivesse cloud, o que ela teria que fazer? Ela teria que contratar uma empresa, ou ela mesma teria que vir aqui, encontrar uma região, um galpão ou uma área grande, comprar um monte de servidor, ou seja, a gente vai entender o que são servidores, o que é um data center, mas ela teria que fazer um data center, ou seja, ela teria que construir um data center, teria que contratar um monte de gente para cuidar do data center, ou seja, ela teria que fazer um grande investimento milionário, na verdade, bilionário, tá certo? Em máquinas, infraestrutura e pessoal, para conseguir ter um espaço físico, para conseguir oferecer o serviço no Brasil, tá certo? Como que ela fez isso? Ou seja, ela vai precisar de um espaço físico, tá certo? Esse segundo tema aqui. Então, como é que funciona isso? Ela vai ter que contratar um monte de coisas aqui, certo? Ela vai ter que dar um espaço, ela vai precisar de alguma coisa para colocar a infraestrutura dela. Agora, como ela utiliza a Amazon, a gente vai entender quando a gente for estudar as regiões e availability zones, ou seja, as zonas de disponibilidade da Amazon, ou seja, onde estão os data centers da Amazon, ela possui no Brasil, ela possui na Europa, ela possui na África, ela possui na Oceania, na Ásia, no Japão, nos Estados Unidos, um monte. Ou seja, ela contém diversos data centers que você e a Netflix pode utilizar, e no caso ela utiliza. Ou seja, ela conseguiu se tornar global. Ela não precisou comprar um data center, fazer um data center aqui. Então como que ela sabe que aqui ia dar certo? Ela não sabe. Como que ela vai fazer um investimento bilionário num lugar que ela não sabe que dá certo? Obviamente, deu certo. Mas ela não tem certeza que isso aí poderia dar certo. Então, a Amazon já tem os clientes, ela sabe que aqui é um potencial consumidor cloud, é o futuro, ela sabe. Então ela já colocou os data centers dela aqui, ela criou data center, está criando mais data center, está sempre construindo mais e melhorando capacidade, etc. Então a Netflix vai lá, Amazon, você tem? Ah, tá bom, eu posso usar? Não, dessa forma, né? Ela não falou posso usar, mas ela foi lá, acessou os servidores, acessou a região onde atende o Brasil, a Latinoamérica, né? A América Latina, e colocou os serviços dela lá para funcionar. Pronto, ela se tornou global. Então, lá dos Estados Unidos, aonde ela quiser colocar que tem o servidor da Amazon, ela não precisa construir o servidor, construir o data center dela. Ela só precisa falar, Amazon, eu vou utilizar esse recurso aqui, e acabou. E Spotify, vamos lá, nosso segundo case. O Spotify, ele também é um caso igual a Netflix. Ele utiliza das mesmas formas, né? Ele não utiliza os data centers dele, ele usa data centers de terceiro, ou seja, a cloud é isso, né? Você terceirizar sua infraestrutura, terceirizar seu espaço físico, e ela adotou algumas práticas adeptas à cloud, tá certo? Que, por exemplo, eu trabalho remoto, eu trabalho home office. Por quê? Porque você provavelmente, se você não trabalha em nenhuma empresa, mas se você já trabalhou, ou pergunte para algum familiar, as empresas, às vezes, elas têm redes internas, né? Redes de internet mesmo, por exemplo, o Wi-Fi que você está acessando, assim, ela tem a rede interna dela, onde ela tem os logins dela e tal, ou seja, ela é fechada, ela não permite que ninguém de fora da empresa consiga utilizar a internet dela, porque ela roda os sistemas internos dela e tal. Então ninguém sem o acesso consegue utilizar. Ou seja, você, se não tiver dentro da empresa, você não consegue trabalhar. A Netflix, por utilizar a cloud, ela consegue fazer trabalho home office com segurança e assim oferecendo a infraestrutura toda da empresa que ela tem para os funcionários dela trabalharem em casa se eles quiserem. Ou seja, você democratiza, esse é o segundo tópico. Ou seja, esse tópico de democratizar é dar acesso a todos. Ou seja, todas as pessoas, todo mundo que quer utilizar cloud, não precisa fazer um investimento, como eu disse, que a Netflix ou Spotify poderia fazer, né, para ela se tornar global e colocar o serviço dela na Europa,
nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania, na África, seja lá qualquer continente que ela quiser colocar, ela não precisa fazer investimento. Ela simplesmente utiliza a infraestrutura que já existe. Outras clouds também têm data centers em várias regiões, né? Precisa verificar qual que é a região, mas a Amazon está em todos, né? E isso é muito bom, porque, por exemplo, se você pode ter uma reserva aí grande, falando, não, eu quero construir o meu data center, mas caso você não queira, você não precisa, você simplesmente utiliza o serviço da AWS e fala assim, eu preciso desse serviço, eu quero assim, e você vai lá e usa. É simples, fácil e rápido, tá certo? Agora um outro modelo, obviamente que não utiliza a Amazon, porém o Google, antes de ter a cloud deles, ele utilizava a cloud da Amazon, tá certo? Ela utilizava os servidores da Amazon, tá certo? Google Docs, por exemplo, se você não conhece, o Google Docs são ferramentas parecidas com as ferramentas do Windows, por exemplo, o PowerPoint, ela tem apresentações, o Google Sheets é igual ao Excel, o Word é igual, eu acho que é o Pages ou alguma coisa assim, me corrija aí. Mas, ou seja, ela disponibiliza serviços, obviamente que ela não tem só esses, ela tem diversos serviços que estão aonde? Na cloud. Ou seja, você não precisa instalar nada no seu computador. Você vai lá na internet, digita lá google.com/sheets, por exemplo, coloca sua conta, você cria sua conta gratuita lá e você consegue utilizar esse serviço sem pagar na cloud. Ou seja, independente do computador que você tiver, você só precisa da sua conta, você acessa e os seus documentos, suas planilhas, suas apresentações vão estar todas lá. Por quê? Porque elas estão na cloud, ou seja, ela está num servidor do Google, tá certo? Não tem nada a ver com a Amazon, mas é o conceito. Ela utiliza de você acessar uma interface web, ou seja, interface web significa acessar um site através de um browser, Safari, Google Chrome, Edge, Internet Explorer, ou seja, você acessa, você coloca a sua conta e você tem disponíveis aplicações e dados que não necessariamente precisam estar armazenados no seu computador. Você só acessa esses dados, essas aplicações, seus documentos através da internet. Ou seja, se você tem internet e um computador, você consegue trabalhar com várias ferramentas, não somente o Google, mas várias ferramentas têm suas plataformas e seus serviços oferecidos na nuvem, tá certo? Google Docs é uma indicação minha para você que tem algum pequeno negócio, né? Se você trabalha com pequenos negócios ou médios negócios, o Google Docs é perfeito para você trabalhar com isso, tá certo? E funciona de uma forma como um SaaS, né? A gente vai entender esse modelo, mas você só precisa de internet, você consegue utilizar esses serviços. Espero que esse conceito de cloud tenha ficado claro para você. Se não, manda na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram, no @mundodacloud, e a gente vai responder você de pronto. Então, até a próxima aula, continue com a gente, um abraço e tchau, tchau. E aí galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud, tudo bem com você? Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, que é tudo isso que eu peço para você, e principalmente siga a gente lá no Mundo da Cloud, tá certo? No nosso Instagram, onde a gente gera vários conteúdos, artigos sobre temas como Big Data, Cloud, Azure, GCP, a gente fala sobre DevOps, infraestrutura, aplicativos, ou seja, a gente fala sobre vários temas diferentes que ajudam você a sair do básico e se tornar um grande especialista. Então vamos lá para a nossa aula sobre Cloud Computing. Vamos entender um pouco da definição ali do que é Cloud Computing, como que ela funciona e como que ela pode te ajudar. Então vamos lá. Cloud Computing. Por definição, Cloud é a entrega sob demanda de recursos de tecnologias e aplicações, utilizando a internet para entregar e manipular esses recursos com cobranças do tipo Pay as you go. Beleza, vamos entender. Entrega sob demanda de recursos de tecnologias e aplicações. Entrega sob demanda significa assim, você acessa a AWS e fala assim, eu quero um servidor
de 1 tera de RAM. O seu computador provavelmente tem 8, 12, 16, 64. Geralmente não passa disso um computador pessoal. Logicamente ele pode ter mais. Mas eu quero um de 1 tera lá na AWS. Tá bom? Ela vai falar, tá bom. Porém pague, né? É isso que ela fala para você. Então, ou seja, você não precisa pagar nada antes. Obviamente, você precisar dessa máquina, você tem que justificar. Não, você tem que justificar para você mesmo, né? Por que você quer essa máquina? Ela tem que te dar um retorno financeiro pela necessidade. Por que você está precisando dessa máquina com tanto recurso? Veja isso, você fala assim, eu quero uma máquina de tanto, eu quero 10 máquinas, 20, 30, eu quero uma. Ou seja, independente de quantas máquinas e qual configuração dessa máquina, certo? Você consegue pedir para a AWS. É simples assim. Então fala assim, eu quero um banco de dados. Ela tem. Eu quero um servidor web. Ela tem. Eu quero um load balancer. Ela tem. Eu quero trabalhar com Big Data. Ela tem. Eu quero trabalhar com os Data Warehouse. Ela tem. Eu quero configurar redes das minhas máquinas com segurança para elas trabalharem só de forma interna. Ela tem. Eu quero subir uma API. Ela tem. Eu quero subir um site. Ela tem. Eu quero colocar vídeo. Ela tem. Eu quero salvar um monte de arquivo. Ela tem. Ou seja, ela tem diversos recursos. A gente vai entender os recursos que ela tem, as principais ali, as principais áreas que ela tem segmentada dentro da AWS. Então, é isso que é interessante. Você fala assim para ela, eu quero recurso tal, ou seja, esse recurso pode ser uma aplicação, por exemplo, bancos de dados são aplicações, tá certo? E ela tem outras, né? Eu quero Docker, etc. Containers, DevOps, tudo que você pensar, ela provavelmente vai ter. E isso que é legal. E você fala assim, eu quero isso sob demanda. O que é sob demanda? É como se você pedisse, é igual fazer um móvel planejado numa casa. Você faz ele sob demanda, ele passa a encaixar perfeito no que você precisa. Então, hoje, João, por exemplo, um caso hipotético, eu tenho um e-commerce. E nesse e-commerce eu vendo calçados. Como que eu vou fazer? Eu vou falar assim, eu tenho meu servidor aqui na empresa, mas eu não quero, porque ele está velho, ele está lento, não está atendendo minha demanda. Eu entendi que eu preciso de 10 servidores pequenos, eu consigo deixar meu site, meu e-commerce para venda de calçados de pé ali, tranquilo, configurado. Ali eu vou pagando pelo uso, ou seja, eu quero, esse mês eu achei que esse mês é fraco, uma sazonalidade é um tempo que tem pouca demanda, então beleza. Você deixa 5 servidores. Esse mês aqui tem Black Friday, eu vou deixar 20 servidores ligados. É isso, aí você fala, eu quero tanto, e você paga. Você paga pelo que você vai consumindo, você não paga nada antes, você não investe dinheiro. Você paga, é uma conta de restaurante, então você não precisa pagar antes de comer. Você vai comendo, depois no final do mês você paga, né? No restaurante, obviamente, é diferente, você não paga no final do mês, mas por exemplo, uma academia, alguma coisa assim, você fala o quanto você quer consumir e ela vai te dar aquilo e você vai pagar no final do mês. Esse é o conceito de cloud, tá certo? É o conceito básico de cloud, é esse pay as you go. Parece muito repetitivo isso que eu estou falando, mas é que é para ficar bem claro, estou tentando exemplificar e dar alguns cases aí para vocês entenderem, fazer umas analogias, para vocês entenderem de fato o que é cloud. Ou seja, cloud é um servidor num lugar terceirizado, certo? É um servidor terceirizado, é um servidor, é um data center de outra pessoa, no caso da Amazon, no nosso caso atual, e esse servidor da Amazon vai ser disponibilizado para você, obviamente não por inteiro, porque é difícil a gente pagar o tanto de máquina que ela tem, porque ela tem muita, mas você fala assim, eu quero tanto, e ela vai te dar, e aí você vai trabalhar ali na sua vida tranquila, com ela cuidando do servidor para você, e oferecendo a disponibilidade das máquinas de forma integral, ou da forma que você configurou. Ou seja, do jeito que você quiser, você pode falar para ela e ela vai te atender do jeito que você quiser, ou seja, sob demanda, encaixado. A AWS, a maior plataforma de nuvem, ou seja, nenhuma plataforma de cloud é maior do que a AWS hoje. Nos dias atuais, aí 2020, nenhuma cloud como o Google ou da Microsoft, a Azure, tem uma cloud mais robusta e preparada e com mais data centers e mais recursos e talvez custo-benefício ali do que a AWS.
Então, ficamos por aqui. Não esquece de deixar seu like, seguir a gente no Instagram do @mundo da cloud. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço e tchau, tchau. E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Mundo da Cloud. Já deixa seu like aqui, já se inscreve no canal, dá uma olhada lá no Instagram do Mundo da Cloud, tem muito conteúdo bom, tudo de forma gratuita. Interaja, comenta, fala se você gostou, se não gostou e termina esse curso, vai ele até o fim, porque vai fazer diferença na sua carreira, eu posso apostar nisso, é o futuro, beleza? Não deixe de terminar esse treinamento, tá certo? Então vamos lá, vamos para a nossa aula do on-premise, né? O que é on-premise? A gente não consegue falar de nada de on-premise quando a gente não entende o que é um data center, ou um centro de processamento de dados. Eu coloquei aqui 3 imagens, né, que são bem legais para a gente entender o que é um data center, né, o que é um servidor ali, e como que aquilo lá tá relacionado, né, com esses conceitos do mundo da tecnologia. Esse cara aqui, que ele está fazendo? Ele está posando uma foto, né, provavelmente, mas ele está dentro de um data center, né? Ele está ali verificando os data centers, talvez vendo se está alguma coisa apagada ou não, está configurando ali, provavelmente alguma coisa para ver se volta. Mas o que é aquilo ali? Aquilo ali você pode reparar que tem um do lado do outro, tem uma parede do outro lado que é o mesmo, e eles são várias camadas, assim, são muitos, uns ar-condicionado grande, uma área grande, mas talvez na sua empresa tenha um servidor de storage mesmo, que pode ficar embaixo de uma mesa, né? Tipo aquelas CPUs antigas, então ele vai ali ficar embaixo de uma mesa ali, e vida que segue. A galera também tem, tipo aquele, geralmente é o D2 pontos, né? Se você tem o Windows, tem o C2 pontos e tem o D2 pontos também, e o D2 pontos seria sua rede interna de arquivos, né? Então, está dentro do seu storage na sua rede local da sua empresa. E o que está acontecendo, né? Esses cabos aqui, ó, eles estão ligados em todos esses computadores, em todos esses racks aqui. E aqui, ó, tem uma última imagem que vocês veem, ele está tirando ou colocando um computador, né? Aquilo ali é uma máquina já, com a própria configuração dela, da mesma forma que o seu notebook tem a configuração dele, essa máquina também tem. Então, sei lá, 16 de RAM e 1 GB de storage, SSD, coisas do tipo. Então ele está plugando ali dentro do rack, e esse rack grande tem vários desses pequenininhos e vários racks grandes assim também, um atrás do outro, e são grandes data centers, são muito caros esses data centers. Vamos entender agora, né, o conceito ali, vamos fazer aquela frase, né, que a gente tem que falar para ter a definição conceitual da coisa. É um prédio ou uma área feita para concentrar servidores e equipamentos de processamento e armazenamento de dados. Como eu falei, o D2 pontos ali embaixo da sua mesa, ou um grande data center que tem servidores caros, com muitos equipamentos de rede, igual aonde esse rapaz aí está. Qual que é o objetivo de um data center? Feito para atender demanda computacional, uma ou mais empresas que trabalham com aplicações, bancos de dados, sistemas complexos de rede, onde se encontram switches, cabos, roteadores, ou seja, a parte de rede ali que também tem que ser configurada. Então, para que ele serve? Ele serve para rodar a aplicação. Então, um banco, se você está usando um banco, Netflix e tal, esses serviços eles estão em algum lugar. Então, mesmo que seja cloud ou on-premise, antes, o data center existe. A cloud, ela utiliza um data center, só que é uma forma diferente de acessar do on-premise. Aqui a gente está falando só de data center, não está falando de on-premise exclusivamente, tá certo? Então, data centers existem tanto na Netflix, tanto na Spotify, só que elas não têm o delas. Elas utilizam um cloud, só que a cloud tem o dela, ou seja, ela pula um step, tá certo? Então, vamos lá entender o que é o on-premise. On-premise, ele vai ter características de ser um hardware físico de necessidade de investimento inicial, ou seja, eu fui lá, comprei um monte de máquina, aquilo já vai caracterizar que eu vou utilizar serviços on-premise. Ou seja, se eu quero um banco de dados rodando lá, se não for um banco de dados open source, eu vou ter que pagar. Um Oracle, por exemplo, um SQL Server, por exemplo, vou ter que pagar. Vai ser caro.
Geralmente ele é mais seguro do que a cloud, mas presta bem atenção nesse detalhe, presta atenção, isso aí é muito importante para você. Não é que a cloud não é segura, ela é superior, né? Aqui está falando que ele é mais seguro que a cloud, mas não é verdade. A cloud ela é muito superior, muito, ao nível de segurança do que um on-premise de qualquer lugar, eu posso apostar. Mas por que eu estou falando aqui que 95%, por que eu estou falando que ela é mais segura? Por quê? Porque 95% dos erros que são ocorridos dentro de segurança, dentro de uma cloud, acontece por causa de usuário. Ou seja, eu, você e qualquer um que está trabalhando ali, né, às vezes a gente comete algum erro e acaba deixando uma falha, um gapzinho ali de segurança, tá certo? Mas por que a cloud, eu posso apostar que a cloud é mais segura? Porque é o seguinte, imagina que eles têm a cloud, a AWS, a Azure, tal, todas elas, imagina que elas têm 500 pessoas todos os dias trabalhando ali, testando e não deixando o servidor cair, fazendo a coisa acontecer. Então imagina você pagar 500 pessoas, 1000 pessoas para ficar ali no seu data center só fazendo a melhoria, só deixando aquele serviço cada dia melhor, entendeu? E você, se você tem o seu data center na sua empresa, num banco, num varejista, não interessa onde você conhece que tem um data center, ali não tem 1000, 2000 funcionários trabalhando todo dia, até porque aquelas empresas não vão ficar investindo nisso, porque elas não querem que caia tal, mas elas deixam ali do jeito que está e ali fica, entendeu? Então é diferente, tá? É bem diferente. Isso que acontece, usuários, a gente, como eu mesmo, a gente comete erros e as falhas acontecem. No on-premise, geralmente, ele é mais restrito, então ele fecha todas as portas, fecha todos os acessos, não deixa ninguém fazer nada se você não ligar lá pro rapaz do TI e falar, cara, libera a porta tal pra mim, libera o URL tal pra mim, ó, não tô conseguindo acessar o YouTube aqui, entendeu? É assim que funciona. Então por isso que ele vai falar, não, ele é mais seguro. Mas por quê? Porque na cloud ele vem fechado também, só que a gente às vezes perde algum detalhezinho ali, porque o cara da infra do on-premise, né, o cara que está lá no data center, ele tem um conhecimento muito mais avançado de infraestrutura, por exemplo, do que eu. Eu tenho um bom conhecimento, mas eu não me considero o especialista master, igual aquele cara que está ali o dia inteiro na máquina, entendeu? Só que aí, quando eu pego para configurar uma máquina, eu configuro ela com segurança e tal, mas eu posso estar cometendo, às vezes, algum erro. Por exemplo, no passado, eu já cometi alguns bons erros aí, viu? Mas é normal, você está aprendendo ali, só que graças a Deus eram coisas minhas, então não afetou ninguém, nenhum cliente final, era só para testar mesmo quando eu estava aprendendo, tá certo? Quando a gente fala de escalabilidade lenta e burocracia, por quê? Imagina que você está na sua empresa, ou na sua própria empresa, você é o dono, e aí você quer comprar uma máquina nova. Você vai ter que, se sua empresa não é só você que vai lá e passa o cartão, mas você vai ter que pedir autorização para o financeiro, você vai ter que fazer conta ali e tal, vai ter que ligar, pedir, vai demorar para chegar, vai precisar instalar, vai precisar configurar. Então, não é tão simples assim. Na cloud já é diferente. E a disponibilidade complexa, por quê? Eu coloquei 24/7, ou seja, 24 horas por 7 dias seguidos. Geralmente o on-premise ele tem essa característica lá que tem pessoas que elas ficam o dia inteiro ali, na cloud também, né? Porque é um data center também, só que uma camada para cima. Mas ele vai ser complexo, né? Porque você vai ter que ter gente lá, você vai ter que estar pagando aquelas pessoas ali para qualquer problema que acontecer, você poder ligar, acionar e falar, ó, servidor caiu, o serviço não está funcionando, ó, não está fazendo TED aqui num banco, entendeu? Tudo isso aí você precisa se preocupar. São coisas que o on-premise requerem, né? Tá no checklist para você ter servidores no data center on-premise em sua responsabilidade, certo? Investimento, caro pra caramba, né? Ainda mais aqui no Brasil, hoje o dólar caro pra caramba, 20 mil reais um servidor. Quem tem 20 mil reais aí pra gastar assim, para comprar servidor? Não é tão fácil assim, né? E aí quando a gente fala de custo de data center, por exemplo, Itaú, Santander, eu lembro deles construíram há uns anos atrás aí, data centers grandes aí em Mogi e tal, foi mais de 2, 3, 4 bilhões de reais que esses caras gastaram para construir o data center deles, entendeu? Um novo, né? Porque eles já tinham, né? Então um novo
para trabalhar com as coisas novas. Por quê? Porque você também tem que atualizar suas máquinas. Então eu vou falar assim, eles têm o data center dele lá dos anos 2000. Meu, mas até 2020, a máquina dos anos 2000 para 2020 mudou completamente, é outra máquina. Então você vai ter que atualizar, aquele data center antigo começa a cair em desuso. É mais uma desvantagem do on-prime, certo? Bom, te vejo na próxima aula. Termina esse curso aqui que é muito importante para você. Tamo junto, segue lá o Mundo da Cloud. Abraço!